Salve Maria! Bem, estamos aqui para mais um podcast da Divisão Santa Cruz, né? E antes que possamos falar qualquer coisa, eu vou retornar a um costume que há muito tempo não fazemos do canal, que é de rezar antes de começar o vídeo. Então, por favor, me acompanhe. Senhor meu Deus, dai-nos a devida orientação, para que as nossas palavras se orientem segundo o caminho correto e que se faça a santa vontade de Cristo e não os nossos simples desejos. Que aquilo que falemos não se guie por emoções ou por desejos vis, mas sim pela ordenação e pela verdade. Que todas as palavras que aqui proferirmos se ordenem para uma boa causa e não se guiem por qualquer pretexto pessoal. Que qualquer sentimento ou paixão da alma que se manifestar, se manifeste segundo o Espírito e segundo a razão, e não segundo a carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, iluminai a nossa inteligência, para que tenhamos capacidade para reter, aprender, inteligir e explicar, sem soberba, com a devida humildade e com a devida explanação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bem, vamos começar o vídeo. Primeiramente, eu preciso dar uma contextualização do que me levou até a ideia de fazer isso. Bem, eu pretendo fazer isso, este vídeo em questão, desde bastante tempo atrás, na realidade desde muito antes do canal da Divisão, o primeiro canal deixar de existir, né? Mas eu não fiz porque eu queria coletar informações, queria aprofundar um pouco mais os estudos nisso aqui, né? Então eu acabei não fazendo. Pois bem, é um mito muito comum, um mito muito propagado, de que a igreja teria oprimido as mulheres durante toda a Idade Média e ainda um pouquinho depois, né? Aqueles que já viram nosso podcast sobre a Santa Inquisição, viram nós mostrando aqui, nós mostramos os documentos, mostramos todos os dados que provam que foi o completo contrário, né? Mas enfim, isto que nós mostramos naquele podcast foi relativo apenas à Santa Inquisição. Não estamos falando de um contexto mais geral. Então, por exemplo, né, como podemos, portanto, responder àqueles que afirmam que não, mas a igreja não permitia que as mulheres lessem, as mulheres não podiam ler, as mulheres não podiam usar ervas medicinais porque senão elas iam presas. Não, mas as mulheres elas não tinham nenhuma permissão ou autorização para isso ou aquilo. Bem, antes de tudo, eu vou apresentar uma historiadora que nós vamos utilizar como espinha dorsal da nossa argumentação, que é a Regine Pernod, né? E a obra principal dela que nós vamos usar, detalhe, todas as obras, todos os documentos que nós vamos usar de base, de fonte, de referência, né, na argumentação de hoje, vão estar na descrição ou no comentário fixado, né? Espero que nos dois. Bem, e o livro que vamos usar de espinha dorsal, né, de maior referência, vai ser A Mulher dos Templos das Catedrais, que é um livro que a Regine Pernod escreveu justamente com esse intuito de desmentir esse mito ridículo, né? Porque quando você analisa a falta de base histórica, você percebe que é apenas propaganda pura, é tudo que resta, né? Enfim, um pouco sobre a autora, né? Porque eu gostaria que essa autora se popularizasse mais. Isso seria realmente algo muito útil e caso alguém que esteja escutando o trabalho em alguma editora, seria legal se a Eclésia, ou a Calvary, Centro Dom Bosco, não sei, alguma editora católica isse atrás de traduzir as obras dela, né? Talvez não todas, porque não são poucas obras. Ela tem um total de 53 livros escritos, né? Ela se especializou na Idade Média. Ela foi historiadora medievalista, arquivista e paleógrafa francesa, né? E ela era especialista principalmente, né, especializada principalmente em história medieval e em Joana d'Arc, em específico, né? Também para desmentir os mitos criados sobre Joana d'Arc, né? Porque você tem duas versões da vida de Joana d'Arc. Você tem a versão original, verdadeira, e você tem a versão onde tentam pintar ela como uma espécie de revolucionária feminista. O que vai totalmente contra os fatos, vai totalmente contra o grande exemplo de obediência à fé e à santa doutrina, à igreja que Joana d'Arc deu. Principalmente o mito
de que foi a própria igreja que matou, quando o assassinato de Joana d'Arc, a queima dela foi uma ação política feita pelos ingleses, feita pelos inimigos, né? Mas não, foi queimada por ser mulher, obviamente, enfim. Deixando as idiotices, a mediocridade de lado, né? Até porque esse tema já foi tratado em outras questões anteriores. Se não me engano, no próprio vídeo da Inquisição, eu retrato esse assunto, sendo que no vídeo do nacionalismo francês, eu também cito logo de início a questão de Joana d'Arc, né? Vamos nos atentar ao que realmente importa. Bem, primeiramente, a Regine Pernod, ela, em seu estudo, né, ela demonstra que, primeiramente, existe um equívoco muito brutal em relação ao tratamento da mulher que surge por uma espécie de aplastamento histórico. O que eu quero dizer com aplastamento histórico? Existe a velha frase que é: antigamente as pessoas agiam de tal forma, certo? Antigamente, quando? Em que lugar? Em que época? Em qual período? Em que contexto? É importante colocar e frisar essas coisas. Por quê? Suponhamos que eu diga, antigamente as pessoas não liam. Em qual lugar? Em qual data? Em qual período? O que te garante que durante um período na antiguidade todo mundo sabia ler e depois desaprendeu a ler e depois reaprendeu? Não estou dizendo que foi o caso, estou dando um exemplo hipotético. Foi exatamente isso que aconteceu com a questão feminina. Porque a questão feminina, ela começa como herança primeiramente pagã do Império Romano, de como era o tratamento da mulher, né? E isso é descrito em detalhes. Essa atuação romana, né, primeiramente, ela começa que a mulher ela não poderia ter um nome próprio. Nome próprio no sentido de ter um nome à parte. O nome dela, ela herdava o sobrenome da família, né? E ela servia praticamente como uma propriedade, né? Como uma propriedade da família, do pai, né? E ela era vendida. E ela servia unicamente para a reprodução. Inclusive o seu papel religioso, né, ou até mesmo monástico, era praticamente inexistente. Ideias cristãs, como por exemplo o celibato, eram obviamente impensáveis naquele momento. E o adultério, ele era apenas visto como algo grave quando era feito pelo homem, né? Mas isto permaneceu desta forma até chegarmos no século XX e surgir o feminismo, trazer a salvação? É óbvio que não. É óbvio que não. Na verdade, isso acabou muito cedo, justamente com a conversão do Império Romano ao catolicismo e o início do espalhamento do Evangelho, né? Tanto que, né, e agora eu vou, né, para que eu não use minhas palavras imperfeitas, eu vou fazer citações diretas do livro, que é muito melhor do que fazer outra coisa. Abre aspas. Pego isso da página 20, né, da Mulher no Templo das Catedrais. A condição feminina, abre aspas, a condição feminina só mais tarde se suaviza, sob o Império e, sobretudo, o Baixo Império. E é também neste último período que se prevêem, em sua defesa, algumas sanções em matéria de rapto ou violação. De resto, qualquer que seja a proteção que a pouco o aparelho legislativo lhes conceda, isto aconteceu assim em muitas civilizações, com a pregação do Evangelho, um acontecimento decisivo produz-se na vida das mulheres. A palavra de Cristo, pregada pelos apóstolos em Roma e nas diversas partes do Império, não comportava nenhuma medida de proteção para a mulher. Proteção está entre aspas, né? Porque não estamos falando daquela proteção burocrática que existe hoje em dia, certo? Mas enunciava de forma mais simples e mais radical a igualdade fundamental entre o homem e a mulher. Não estamos falando de igualdade biológica. Não estamos falando de igualdade biológica, mas igualdade enquanto espécie. Quem quer que repudie a sua mulher e despose outra comete um adultério. E se uma mulher repudia o marido e o desposa, comete um adultério. Esta equação categórica, que provocava entre os companheiros de Jesus uma estupefação indignada, abre aspas, se tal é a condição do homem relativa à mulher, mais vale não se casar, juntaram-se múltiplos traços trazidos pelo Evangelho. Foi uma mulher que Cristo fez pela primeira vez a revelação importante entre todas da Boa Nova. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele recusou condenar a mulher adúltera, dizendo-lhe simplesmente, vai e não voltes a pecar. E foi às mulheres que primeiro apareceu depois da ressurreição. Claro, só fazendo um pequeno ponto, né? Por que
Cristo a absolve, porque ela se arrependeu. Ele deixa claro, não voltes a pecar. Ele não está passando pano para o pecado, né? Não vamos interpretar errado. Mas a questão é, temos aqui uma primeira mudança de visão. Temos que ter noção de que no momento em que Cristo chega, no momento em que o cristianismo cresce, se espalham essas ideias, isso gera um choque, certo? Em relação a como é tratada a dignidade dos dois seres humanos. Vou voltar a ler aqui a respeito do Império Romano, né, de como era o tratamento. Abre aspas. Avaliamos mal nossos dias o que as reivindicações tinham de anormal, mesmo de monstruoso. Naquele tempo, como já vimos, em Roma, a pátria potestas, o poder paterno sobre a família era absoluto e particularmente sobre as crianças na altura do nascimento. Todos os juristas realçam o que chamamos o desaparecimento forçado de filhas segundas. Com efeito, se o pai devia conservar os filhos à nascença por causa das necessidades militares, salvo se eram defeituosos ou julgados muito fracos, em geral guardava apenas uma filha, a mais velha. Numa família romana, só excepcionalmente vemos mencionadas 2 filhas. E é significativo que cada rapaz receba um pranomen, nome próprio, marca de personalidade que o distingue dos irmãos, enquanto a rapariga, geralmente a mais velha, possui apenas um nome de família. Rapariga aqui no sentido de garota, tá? Que acho que a tradução tá portuguesa. Enfim, continuando. O da família paterna. Por exemplo, na gens Cornélia, a garota chama-se Cornélia, mas os irmãos são Públio Cornélio, Gaio Cornélio e etc. Portanto, a filha não possui nome pessoal, apenas o pai. Né? E agora eu quero pegar algumas coisas aqui a respeito das mudanças dadas. Abre aspas. Com a difusão do Evangelho, desaparece a primeira e a mais decisiva das discriminações entre os sexos, o direito de viver concedido tanto às raparigas como aos rapazes. Aqui um ponto interessante. No Império Romano, em crise, já que toda sociedade em crise sofre disso, havia um número extremo de abortos. Eu não vou ter aqui a estatística exata, não me recordo agora, né? Mas a taxa de abortos era altíssima, só que naquela época, né, o aborto ele era um pouco mais honesto. Né? Eles sabiam que se tratava de um ser vivo e eles abortavam depois que já nascia. Não era geralmente dentro do útero. Eles esperavam sair, analisavam a criança e se era o que eles queriam ou não, aí eles decidiam se iam descartar ou não. Era um aborto pós-parto, mas não faz diferença. Soa tanto quanto o intrauterino. Né? Bem, e temos aqui umas coisas interessantes, que é a forma como os pagãos se assustavam com a maneira como os cristãos tratavam bem os recém-nascidos. Então, por exemplo, um recém-nascido nascia, na visão do romano, aquilo ainda não era um ser humano. Ou, se nós traduzíssemos para a linguagem moderna, ele seria apenas um amontoado de células. Não se desenvolveu ainda. Poxa, é só um bebê. Da mesma maneira como dizem que o feto não é um bebê e o embrião não é um feto, ora, o bebê não é um homem e não se desenvolveu. Né? Abre aspas. A medicina antiga parece ter feito pouco caso da vida do recém-nascido. Hipócrates pôs como natural a questão de saber quais as crianças que convém educar. Sorano, sem se comover, define a pericultura como a arte de decidir quais são os recém-nascidos que merecem ser criados. Esta impiedosa seleção não caracteriza apenas uma atitude científica, mas também a de uma sociedade inteira. Com efeito, Cícero, que não podemos acusar de falta de humanidade, pensava que a morte de uma criança se suporta a equo animo, de ânimo leve. Sêneca julgava razoável o afogamento de crianças débeis e fracas. Tácito qualifica de excêntrico o costume dos judeus de não quererem suprimir nenhum bebê. E quando Justino evoca o respeito dos cristãos pela vida das crianças, explicita, abre aspas, mesmo que seja o recém-nascido, ou seja, o fato de eles não apenas valorizarem a vida no útero, mas o recém-nascido. Não valorizam apenas a criança, mas o recém-nascido. Eles dão valor até para ele. Né? Realço aqui o espanto dele. E aqui, por fim, neste pequeno trecho de início, temos a questão de como o voto de castidade, de virgindade, cria uma grande ruptura com o mundo pagão. Né? Justamente porque ela é uma reivindicação de liberdade no verdadeiro sentido do termo. Não é a liberdade libertina, é a liberdade de obedecer e entregar-se a Deus de corpo e alma, com toda a sua existência. Isso, para os pagãos, seria um grande escândalo.
e gerava, de fato, um grande susto. Imagine a filha do Romano, de repente, reivindicando um voto de virgindade, indo contra o costume da época. Abre aspas. E a primeira beneficiada será a mulher. A situação dada às virgens e às viúvas desde a igreja primitiva merece com efeito uma atenção especial. São dois tipos de solidão que no mundo antigo, judeu ou pagão, acarretavam uma espécie de maldição. Sem chegar à sua imolação, não sei o que está escrito porque o PDF está totalmente estragado, na fogueira do esposo defunto, como em certas religiões asiáticas, a viúva é considerada o ser sacrificado por excelência. Na antiguidade clássica, só algumas viúvas ricas escapam ao desalento que é a sorte normal daquela que perdeu seu marido. Então, jovem moça que critica o cristianismo porque crê que ele roubou os seus direitos, agradeça o cristianismo. Senão, né, quando seu esposo morresse, ou outra pessoa provavelmente te tomaria, ou vai saber qual seria o seu destino, né? Ah, e só pra avisar, tá? Se por acaso alguém que vier aqui no vídeo for lacrar e criar uma coisa de que não, porque o patriarcado cristão oprimiu e impôs isso sobre as mulheres, e então fique sabendo que grande parte da dispersão, né, do espalhamento do evangelho na Europa se deu justamente porque rainhas, né, ou princesas convertiam seus maridos ao cristianismo e esses empurravam ele para a Europa, né? E acabou que isso foi melhor. A melhor mulher que tem, a mais digna que tem, a que vive melhor, é justamente a cristã, sobre as leis cristãs. Mas então, né, vai vir algo interessante que vocês todos podem se questionar. Ué, né? Ok, eles fizeram essas leis para combater, mas então, por que lá para o século XIX, XVIII, século XX, você encontrava proibições femininas para algumas questões, né? Detalhe, tá? A participação política da mulher existia na Idade Medieval, tá? Só que não é essa participação moderna que é um lixo, tá? Não tô falando de voto eleitoral, eu vou votar no presidente, eu quero direito a voto. Isso aí eu sou contra para todo mundo, para homens e para mulheres, né? Eu estou falando de um voto na corporação, uma ação, né? Você poder agir diretamente na sua câmara corporativa, aquelas câmaras medievais que você tinha. Isso que é legal, entendeu? Naquele corporativismo medieval. Não estou falando do voto moderno, que é uma baitolagem do caramba. Não estou falando disso. Enfim, retornando à questão. Como é possível que nesses séculos mais recentes tenham havido questões dessas de proibições de certas coisas para as mulheres, que isso de fato existiu, se lá no início eles tinham proibido e o cristianismo havia abolido isso? Muito simples. Renascimento. O Renascimento, querendo abolir tudo aquilo que havia de medieval, né, e tentou, entre aspas, restaurar os valores gregos, não tinham que restaurar. Poxa, a igreja, ela pegou praticamente tudo que você tinha de filosofia grega, aprimorou, traduziu e resgatou tudo que tinha de mais rico na filosofia grega, então não tinha o que o Renascimento renascer, porque a igreja já fez isso. O maior avanço da história da humanidade em filosofia, nas artes, foi praticamente lá, né? Não estou falando que no Renascimento não teve nada, mas o Renascimento foi um desastre em questão intelectual e moral, né? Mas enfim, o Renascimento, querendo restaurar valores gregos, querendo abolir tudo que era medieval, cometeu um erro. Em que sentido? Diferente dos cristãos que, ao captar elementos pagãos, filtravam para ver quais elementos são positivos e quais são negativos, os imbecis dos renascentistas, por birra contra o medievalismo, acabaram agregando tudo para si mesmos. E junto, consequentemente, eles acabam ressuscitando estes elementos pagãos que o cristianismo havia, neste período aqui inicial, no Baixo Império Romano, acabado de combater. Então, o progresso dado pelo cristianismo é combatido justamente contra um anticlericalismo radical. Com um anticlericalismo radical. Então, mulheres, se você reclama de falta de direitos, a culpa não é da igreja, é falta de igreja. A culpa não é do cristianismo, é falta de cristianismo. Bem, eu não vou traçar o livro inteiro da Regine, mas aqueles que estiverem interessados, né, eu vou ver se eu consigo de alguma forma criar alguma biblioteca para disponibilizar o PDF, né? Eu não tô com esse PDF limpo,
Ele tá grifado com as coisas que eu grifei, com as anotações e os escritos que eu fiz. Mas acho que isso não vai ser um problema, pelo contrário. Às vezes orienta, né? Às vezes a pessoa prefere. Mas eu vou tentar pegar primeiro os principais traços. Ela comenta aqui sobre o surgimento dos mosteiros femininos, da introdução, claro, das mulheres na vida religiosa, né? Não como ordenação sacerdotal, isso é inadmissível, obviamente. E aí, aqui é o ponto que eu queria chegar. As mulheres e educação. É realidade que a mulher não podia ler, não podia escrever? É isso que nós vamos ver agora, né? A Pernod, ela começa falando primeiro de Duoda, que foi uma das autoras mais conhecidas da Idade Medieval. Ela fala sobre um manual de maternidade que ela fez. Comenta que ela não apenas escrevia, como ela escrevia justamente em latim, né? Ou seja, ela tinha um conhecimento aprimorado além disso. Comenta-se também que ela não era uma pessoa leiga, não era uma pessoa que dava beliscadas na parte intelectual, mas sim que conhecia bem Santo Agostinho e Gregório Magno. Além de ter usado, claro, tecido, como usa o termo aqui a Pernod, expressões tiradas desde o grego até mesmo do hebreu, o que teria prejudicado os tradutores dela. Mas eu não vou citar tanto agora de autoras intelectuais, eu vou deixar isso um pouco mais para quando eu terminar de falar da Pernod e da sua obra, né? Só que eu não vou poder citar todas as intelectuais, porque tem um total de em torno de 52 autoras que tem aqui prontas, então não vou ter como citar tudo, né? Mas óbvio que essas não são todas, essas são apenas as mais conhecidas. Mas agora vamos falar daquelas que leem e escrevem. Ela começa aqui citando muitos documentos e nomes, mas eu não vou pegar isso agora. Vamos ser diretos e simples. Quem quiser aprofundar mais nessa questão, porque o que falta de documentação mostrando isso não é pouco, depois pode ler por conta própria, mas eu vou pegar aqui aquilo que é mais superficial. Abre aspas. Foi, apoiando-se em verificações deste gênero, chamando a atenção para obras copiadas por damas, e isso já vou explicar, que o romanista Carbat concluiu em 1883, abre aspas, na Idade Média as mulheres liam mais do que os homens. Fecha aspas. E poderia ter ido mais longe, acrescentando que não se contentavam apenas com a leitura. Escreviam com frequência e os manuscritos que testemunham o saber da época foram muitas vezes copiados por mãos femininas, né? E aqui eu vou ler alguns documentos, né? Então imaginem o seguinte, né? Naquela época você não tinha impressora, você precisava fazer os manuscritos dos livros, e quem era que principalmente escrevia e fazia os manuscritos? Ficava copiando os livros. Eram principalmente mulheres, né? Uma maioria. E aqui ela cita alguns documentos. Com efeito, possuímos correspondências completas a propósito de manuscritos. Assim, aquela que é trocada entre um certo Sindolf, uma irmã designada somente pela inicial H, de Lippoldsberg, certamente entre 1140 e 1168, poxa, ainda, né? Nem para o fim da Idade Média, lá para a metade. Ele pede-lhe que execute uma compilação de matinas, para que o envie 24 cadernos de pergaminho, couro, cores e seda com instruções precisas. Abre aspas. Para este trabalho, gostaria que me fizesseis letras maiúsculas de efeito decorativo, segundo o arranjo que vos indiquei. Para a transcrição do saltério, reservai para cada página apenas 3 linhas para o início dos versículos. E como se tratava de um erudito preocupado com a autenticidade do que mandava escrever, insiste a proposta das festas dos santos apóstolos, abre aspas, não transcrevais as 8 lições das paixões, pois são apócrifas, salvo a paixão de Santo André. Fecha aspas. A religiosa, por seu lado, respondeu-lhe, abre aspas, a compilação de matinas, de que vossa caridade nos confiou a transcrição, sabei que foi copiada com maior zelo até a Páscoa, mas que não prosseguiu o trabalho por mais tempo. Com efeito, durante o inverno e até a Páscoa, escrevendo isto e aquilo para não perder o treino, não pude terminar este trabalho. Espero, no entanto, poder remeter ao vosso mensageiro o livro, enfim terminado, na Natividade da Bem-aventurada Virgem Maria, 8 de setembro. Tem mais manuscritos. Eu vou dar uma lida rápida, não posso ler todos porque senão não acaba. E se a gente ir atrás daqueles que ela citou e além do PDF buscar, dá para ir bem mais. Teve um documento em específico que eu fui pesquisar para ir atrás dele, que ela cita aqui, que esse vai ser interessante de ver também mais para frente, né? Que é a respeito de se a mulher podia trabalhar antigamente, né? Porque na era medieval ela trabalhava normalmente, mas calma, deixa eu não me adiantar. Deixa eu focar aqui, senão eu me perco.
Ou seja, né, pelas correspondências que você percebe, era a coisa mais natural do mundo naquela época a mulher escrever. Mas não, olha, antigamente era raridade ver uma mulher lendo, né? E aí, geralmente, nos livros das escolas, eles mostram pinturas de mulheres lendo, né? E na legenda, ou o professor diz, né? Ó, tá vendo essa pintura de uma mulher lendo? Ela deu muito impacto na época. Porque na época a mulher não podia ler, era estranho mulher lendo. Em que época, meu amigo? Renascimento, né? Idade medieval, não. O tanto. Nossa, se você procurar por pinturas medievais de mulher lendo, tem um monte, não acaba. Não acaba. É a coisa mais comum do mundo. Você vê pelos documentos apresentados, pelas evidências claras, que isso não é nem sequer uma questão de será que é real realmente que ela escreveu? Isso aqui era um fato consumado. É, um fato consumado, melhor dizendo. Era uma coisa rotineira, era uma coisa mais comum. Você vai chegar no cara e falar, você sabia que mulher tem uma mulher lá lendo? Você acha mesmo que ele vai se espantar? Era uma naturalidade? Poxa, quem quer fazer os manuscritos das coisas? Né? E claro, né, isso aqui, antes que eu precise citar da questão do trabalho, já mostra que ela tinha um trabalho também, né? Isso não exclui o papel doméstico, óbvio que não. Ela fala aqui também, trata-se de uma... Dispomos também de indicações muito complexas sobre essas mulheres que escreviam a palavra tomando seu sentido mais concreto, significando copiar e não compor. Trata-se da muito importante compilação intitulada Colofones dos Manuscritos Ocidentais das Origens ao século XVI, que, se bem cumprindo apenas metade da ordem alfabética dos nomes dos autores, comporta já 4 volumes, dados à estampa de Friburgo pelos cuidados das edições universitárias entre 1965 e 1976. O colofon é a última palavra reservada ao copista, quando terminava a obra, exprimindo a sua consolação e por vezes o desejo de uma recompensa pelo seu esforço. Isso aqui eu não vou ler agora. O que mais? Um copista insiste, abre aspas, quem não sabe escrever não acredita em como é trabalhoso, fatiga os olhos, magoa os rins e torce todos os membros. A maior parte dos copistas trabalharam ao mesmo anonimato que os escultores das catedrais ou os iluministas destes mesmos manuscritos. Abre aspas. A compilação dos colofones reserva uma surpresa. Entre os copistas referenciados, um bom número são mulheres, o que nos indica que, de forma mais evidente, a proporção não desprezável de mulheres que sabiam não apenas ler, como também escrever. Aqui tem uma questão interessante, né? Abre aspas. Não se deve supor que apenas damas nobres recebiam a instrução necessária para escrever. Encontra-se uma Maria Chopin, filha de um escudeiro, Maria Regnieri, filha do poeta João Renier, Maria Richels, que tem expressamente o ofício de copista, Marieta, mulher de Persson, o escrivão, residido em Reims, Joana Lefebvre, Janet Grebor e etc. Ainda que não nos possamos demorar demasiado sem correr o risco de cansar o leitor, estes colofones são uma fonte preciosa e convincente, como todas aquelas que não foram escritas para história e nem constituem tão pouco testemunho de expressão individual, como poderia ser a opinião de tal ou tal contemporâneo sobre o interesse com que concorrem para a instrução das mulheres. J.W. Adamson, estudando a educação das mulheres na época medieval, verifica que, abre aspas, certos documentos deixariam entrever que gente humilde, homens e mulheres, saberiam ler e escrever. Numa aldeia da Inglaterra, um grupo de aldeãos de humilde condição lê livros em inglês no dia da Assunção, em 1554. E depois a Pernod cita aqui algum daqueles livros, sabe? Livro que geralmente garota gosta de ler, aqueles livros de romancezinho, sabe? Livros escritos especialmente para mulher ler. Poxa, entende? Tem também aqui alguns ditos, né, e palavras de pessoas de influência da Idade Média, onde elas falam que as mulheres não têm que saber apenas as tarefas domésticas, como fala que elas também devem saber ler, né? Tanto as mulheres da nobreza como as religiosas. São Luís confiou os cuidados com a sua biblioteca e a educação de seus filhos, aconselha que se ensinem as letras, tanto às garotas como aos rapazes. Agora, eu vou puxar uma questão de Chesterton que é um tanto interessante. Chesterton, nos seus livros, eu não lembro em qual dos livros dele, porque eu peguei, li de uma vez, eu acabei não pegando qual fala dele vem de qual. Mas quando Chesterton, ele comenta
a respeito da questão feminina, acho que era no livro O que há de errado com o mundo, ele comenta que qual é o sentido de as mulheres terem propulsionado tanta luta para buscar uma vaga numa máquina de escrever? Ela tirou a liberdade que ela tinha antes do lar para ser jogada numa máquina de escrever com um salário que não vale a pena. Ou seja, elas não ganharam direitos com essa luta idiota. Pelo contrário, elas mesmas se ceifaram, né? Estou usando aqui o sentido ordinário de direito, não o sentido real. E ele comenta também, incrivelmente, que a mulher sempre foi a dona do lar e o homem sempre cuidou da parte exterior. O homem que foi a questão do combate, do trabalho da parte exterior, e a mulher, desde os tempos passados, já era dona da casa. Por que a palavra dona de casa vai ofender se ela está sendo a dona do lar? Ela quem vai mais ter contato com as crianças, geralmente não vai nem deixar o pai encostar nas crianças. E aqui também a própria Pernod, ela comenta que a mulher nessa época também comandava a casa, normalmente. Não estamos aqui falando de matriarcado, certo? O homem, ele desempenhava o papel da cabeça da mesma maneira como a mulher desempenha o papel do coração da casa. Isto não muda. Ainda é patriarcal. A única mudança é que, sim, a mulher tinha uma autonomia sobre a casa, poxa. Ela não era uma escrava. E aí algumas pessoas vão chegar e vão dizer, ai, mas o meu avô, ele me confirmou que antes a mulher era tratada dessa maneira e daquela maneira. Seu avô não viveu na época medieval, rapaz. Então, com todo respeito, mas qualquer relato, né, que você puder ver, seja em escola, seja onde for, de mas o meu avô confirmou, não, mas o meu bisa confirmou. Amigo, é um relato pós-iluminismo, pós-renascentismo. Os valores cristãos, o que você tem é uma breve camada de cultura cristã no máximo, não é nem de valoração, não é nem de tradição cristã. E você vai querer usar isso como exemplo do patriarcado opressor maligno cristão? Né? Se você quiser falar de patriarcado pagão, se divirta. Eu não respondo por ele, não me interessa isso, entendeu? Mas vim jogar para a igreja, vim jogar para o cristianismo. Se hoje você não é instrumento sexual, agradeça a cristandade, agradeça a igreja, poxa. Uma palhaçada isso. Enfim, né? A Pernod discorre muito mais sobre isso. Depois ela comenta sobre a feminilidade, como é que ela era tratada. Ela comenta que foram escritos tratados inteiros sobre feminilidade durante a Idade Média. Ele fala aqui do ornatus mulierum, né? Isso falta nos dias de hoje, poxa. A garota quer pagar de intelectual, quer falar que não, olha como eu sou intelectual. Pega aqui o ornatus mulierum, leia sobre a feminilidade, leia sobre os recatos da mulher medieval, da nobreza medieval. E aqui depois a Regine Pernod comenta algo que é incrível, que é desmentindo esse mito de que na Idade Média todo mundo era sujo e imundo, poxa. Mas na Idade Média eles não tomavam banho, não quer dizer que eles não se lavavam. Banho é quando você se molha por inteiro. Inteiro. Tá caindo uma ducha na sua cabeça, você tá mergulhando na água. Tá jogando um balde na sua cabeça, isso é um banho. Mas eles se lavavam. Ela comenta aqui que você tinha livros inteiros, né? Comentando sobre a questão da higiene, fala dos conselhos comuns que eles tinham, dos cuidados que as damas tinham, mas eu não vou, né, entrar aqui em questão, mas dos cuidados de higiene que as mulheres tinham. Né? E não me refiro às da nobreza, em específico, tá? Estou me referindo aqui numa questão geral. Apenas não cito todas as falas, como eu citei algumas, porque, né, pelos motivos já entendidos. Senão o podcast vai ficar com 2 horas, 3 horas, e ninguém merece isso. Eu pretendo depois fazer um podcast totalmente focado em Idade Média. Se vocês quiserem, se vocês assistirem esse podcast de hoje e me falarem, Legionário, eu gostei, eu quero que você desminta mais mitos da Idade Média. Já existem muitos por aí que fazem isso, já tem muitos canais por aí que já desmentem isso, mas se vocês quiserem um feito pela Divisão Santa Cruz, se vocês quiserem que eu narre ou algum outro membro aqui narre, basta vocês pedirem que a gente faz, não tem problema, né? A única coisa é que alguns temas às vezes a gente não se atreva a tocar, porque outros canais todo mundo já falou a rodo. Né? Mas não custa nada também a gente falar pelo nosso ponto, pela nossa perspectiva de leitura e de estudo. Bem, ela trata de diversos temas daqui para frente nos próximos capítulos, e finalmente eu cheguei onde eu queria chegar. Bem, antigamente, né, para você fazer a cobrança dos impostos, você tinha que ter uma noção de quantas famílias você tinha, quanto ganhavam, o que produziam, com o que trabalhavam, para você ter uma noção melhor de como cobrar esses impostos.
E então realizavam-se documentos, onde nesses documentos eles faziam análise de todas as famílias em geral, né? Deixa eu ver se eu consigo ler um pouquinho dos trechos do que tem nesse documento. Já vou falar o nome do documento. Em 416 inscrições do século XX... Calma aí. Ah, tá. Ó, vou mostrar para vocês o grau de detalhe que tinha essas descrições das pessoas. Em 417 inscrições do século X, contou 198 homens isolados, ou, em 2 casos, acompanhados por 2 filhos, mas 53 mulheres sozinhas, das quais 13 com os filhos. Por outro lado, trabalham em conjunto 142 casais. Para 24, de entre eles é mencionada a presença de crianças, enquanto outros 24 grupos familiares aparecem sem outras descrições. Para a Picárdia, foram feitas estatísticas do mesmo gênero por Robert Fosser. Este nota que 83% dos actos respeitam a casais ou indivíduos acompanhados ou não dos seus filhos, enquanto na Catalunha, pela mesma época, 88% foram contados pelo RBC e vai indo. Né? Não preciso citar em detalhes, eu apenas quero que vocês vejam como que funciona isso aqui. E depois, o documento em questão que eu quero tratar é de Florença, onde foram analisadas cerca de 60.000 famílias, descritas minuciosamente, cada uma, né? Esse documento se chama Catasto Florentino, de 1427. Vocês podem pesquisar aí, vocês encontram coisas sobre, é interessante. Trata-se de um recenseamento completo de bens e pessoas no território de Florença, efetuado nesta data para facilitar a cobrança do imposto. Sabe-se que em matéria de finanças e de contabilidade, os italianos o levaram à dianteira e que Florença, em particular, foi outrora chamado berço da estatística. Por que eu estou citando esse documento? Para quê? Muito simples. Para provar que a mulher naquela época podia trabalhar. Né? Porque isso deixa de forma muito clara isso. Você cita os trabalhos das mulheres e em que tipo de áreas elas trabalhavam. O homem, geralmente, ele pegava, como é nos dias de hoje, por questões biológicas, as tarefas mais arriscadas ou mais firmes ou mais brutas, enquanto a mulher geralmente trabalhava de questões mais finas, que exigiam maior agilidade, maior cuidado, maior delicadeza. Tal como, por exemplo, a produção de roupas de tecidos finos. Abre aspas. Não há dúvidas de que podemos, se nos submetermos a um trabalho da mesma qualidade que o de Jacques Bolsand, chegar a uma evocação mais viva dos nossos territórios, graças a essas escolhas de alvarás que não nos dão, no entanto, senão parcelas de existências, mas muitas vezes tão significativas. Seria possível ter então uma ideia concreta da vida das mulheres e dos homens do meio rural na época feudal. Testemunhos ainda da vida dos campos são as doações, vendas, transações diversas em que as mulheres participam, exprimindo a sua vontade ao lado do marido. Ao percorrer assim os textos, fora de toda preocupação estatística, estende-se e encontramos em todas as épocas, em todas as regiões, mulheres ativamente misturadas na vida econômica. Na Campagna, no início do século XIII, a condessa branca, viúva, administra o seu domínio, como teria feito o marido, e funda, por exemplo, uma nova cidade, associando-se para isso com o abade da Sauve. Então depois ela cita mais exemplos, mais detalhes, isso que eu gosto muito na Regina Pernod. Cheio de detalhes do livro, cheio de coisa, explanado, sabe? Você não tem que necessariamente ir lá e buscar cada documento por cada documento, porque ela mostra trechos. Eu sinto que isso falta às vezes no livro, você apenas cita que tal coisa aconteceu, mas você tem que mostrar, você tem que explanar. Ah, ok, mas você tem bibliografia do livro. Mas você vai ter que caçar a bibliografia. E aqui tá tudo explanado, bonitinho, organizado. E se você quiser conferir com os próprios olhos porque não confia, dá também, porque tem a bibliografia. Enfim. Agora, eu vou puxar uma questão que eu amo essa questão. Também se espalha muito pelas feministas, muito pelas escolas, que, ok, vamos supor que elas admitam isso, né? Elas falam, tudo bem, vocês venceram, tudo bem. As mulheres podiam trabalhar, podiam fazer isso, tudo mais, mas elas sempre eram as vilões de tudo. Se ela for acusada de algo, todo mundo vai acreditar. Será que isso é real? Vamos analisar aqui. Abre aspas. Os inquéritos judiciais mostram-nos assim, por várias vezes, a mulheres dos nossos campos intervindo, seja como testemunhas, seja como ofendidas. Eu vou ter que ler esse texto inteiro,
né? Espero que vocês não se entediem, por favor, né? Qualquer coisa você pula um pouco, mas isso aqui é porque eu quero deixar bem explanado isso aqui. Nos arredores de Becore, a quando no inquérito real de 1245 a 47, a viúva de um chamado Eltiene expõe aos comissários do rei as questões que teve com o senescal Odas dos Villiers, que tentou obrigá-la a casar com um de seus familiares. Tendo feito o juramento de permanecer viúva, para a honra de Deus, ela recusou. Voltando à carga, o senescal pretendeu então casar a filha sob o pretexto de que as órfãs estavam sob a guarda especial do rei. A mãe opôs-se, Odas decididamente não arcava presa, reclama então uma quantia de 1.500 soldos raimundianos que o marido coletor de impostos cobrava em Vila Bredg, ao que a viúva retorquiu que se lembrava muito bem de ter levado ela mesma com a suma senecal, certo? Teve aqui uma discussão, o foco dela não importa agora. Os inquiridores de São Luís registram toda uma série de queixas. No outro lugar, a quando do inquérito na Normândia, é a Baured que respinga. O rendimento do moinho de Apple Aldemer não lhe foi entregue desde que o mesmo moinho caiu nas mãos do rei. Este gênero de protesto é muito frequente, emanado de homens e de mulheres também. 3 reclamam o reembolso do dinheiro que entregaram aos operários trabalhando num castelo real perto de Angers. Chamam-se saborosamente Escolástica Abrete, Eduarda Fragelli, Alçânia Brolese. Algumas viúvas declaram-se lesadas, como Sibila, viúva de Guilherme Calotes, que se queixa de que lhe extorquiram 14 libras tornosas sob o pretexto de o marido ser usurário, o que diz ser mentira. No outro lado, é uma garota que denuncia Martin Fottercone, nome quase predestinado, que, diz ela, a forçou ainda uma chamada Leger de Proto de Chinon, de quem o bailo real desconfiou ter enfeitiçado a sua mulher. Ela pretende ter se justificado da acusação, provando a sua inocência por juramento, e ele nada pôde provar contra ela. Então, sim, elas podiam agir judicialmente de forma normal, né? Como em qualquer época. Talvez no Renascimento, o Iluminismo, você tenha uma mudança disso aqui, né? E nos tempos pré-cristãos. Mas na Idade Média, sim. Elas podiam agir juridicamente, podiam participar, podiam testemunhar normalmente. A voz dela tinha peso? Tinha, normal. Peso equivalente, de acordo com a pessoa. Não querendo soar aqui progressista, por favor. E aí comenta aqui de uma pequena confusão que envolveu duas senhoras feudais, né? Enfim, aqui comenta que muitas mulheres exerceram profissão de cabeleireira na cidade, que depois também tinha as barbeiras, que eram responsáveis pelas sangrias, também pela questão médica. Comenta do surgimento das boticárias, né? Que eram mulheres na medicina. E antes, por favor, que me venham falar que não, mas a mulher não podia mexer com ervas, porque senão a igreja atrás. Amigo, você tinha santas que faziam cura com ervas. Você teve santas que escreveram livros de como usar a erva medicinal. Você acha que os médicos daquela época usavam o quê? Porque que existia médico naquela época, existia. Né? Mas o que você acredita que ele vai usar, se não as ervas naturais? Né? Mas disso eu explico de forma detalhada no vídeo da Inquisição. Quem estiver curioso, pode ir lá ver, que está lá tudo explicado. E por fim, para finalizar essa questão do emprego, do trabalho, né, da questão civil, abre aspas, em Francoforte, onde puderam estabelecer-se as listas de ofícios entre 1320 e 1500 e calcular-se a repartição da mão de obra entre homens e mulheres, verifica-se de que 65 ofícios empregam apenas mulheres, contra 81 onde os homens são mais numerosos e onde 38 onde uns e outros são em número igual. Certo? Ou seja, você tem 65 ofícios unicamente femininos, 81 masculinos, mais numerosos, e outros 38 onde é equilibrado, né? Você tem ambos iguais no emprego. Né? Óbvio, eu não estou aqui falando que não, olha quão igual era a distribuição de emprego. Distribuição de emprego não é para ser igual, poxa. É óbvio que você vai ter mais bombeiro homem do que bombeiro mulher. É óbvio que você vai ter mais policial homem do que policial mulher. É questão biológica. Você conhece mais homens interessados em trabalhar em tal coisa do que mulheres, e mais mulheres interessadas em trabalhar em tal coisa do que homens. Porque o homem tem uma inclinação e a mulher tem outra. Isso é óbvio. Né? Não estou tentando aqui falar que não, olha com igual era. Se fosse desigual a distribuição, não teria problema também.
Ah, por que que só homem trabalha nisso, só mulher trabalha nisso? Não teria problema nenhum. O ponto que eu quero mostrar é que trabalhavam. Isso basta. E o fato de existir funções que apenas mulheres empregavam prova isso de forma ainda mais crucial. Porque se você negar que as mulheres trabalhavam nesse período, você vai ter que negar até mesmo que esses ofícios existiam. Então você teria que fazer um salto lógico absurdo, né? E para finalizar, ela comenta também sobre centenas de mulheres, ou centenas de milhares, não lembro o que estava escrito, que administravam municípios, administravam cidades, tinham lá um papel político. E é assim que eu finalizo esta parte. Mas não finalizo o vídeo porque ainda existem algumas considerações que eu gostaria de fazer. Agora, né, para que nós possamos aprofundar mais a fundo, vou falar de algumas mulheres que atuavam de forma intelectual, né? Porque o quê? Eu falei que mulheres escreviam, mas alguma tinha relevância? Para não falarem que elas eram rebaixadas, eram excluídas, não eram reconhecidas. Amigo, a pessoa é reconhecida de acordo com a sua qualidade, certo? Se São Tomás de Aquino é mais reconhecido do que filósofas mulheres, tem um motivo, certo? E não é por ele ser homem, não é pela biologia dele. É porque a obra dele é uma das maiores obras da história da humanidade. É porque as bases que ele criou constituem toda uma construção filosófica perfeitamente arquitetada, tal como você tem com Platão e com Aristóteles e os seus sucessores e de aí em diante. Certo? Mas, vamos lá, vamos citar alguns exemplos para que nós possamos aprofundar nessa questão. E o livro que eu vou usar, né, é um livro, um PDF aqui chamado Mulheres Intelectuais da Idade Média. Infelizmente, este PDF ele sofre de uma doença grave, a qual vou tratar mais ao final do vídeo, que é o seguinte, né? Quando uma pessoa, geralmente ela quer falar que existiu uma intelectual na Idade Média, uma mulher que fazia tal coisa, eles sempre puxam para um lado feminista. Eles tratam isso como, olha que revolucionária incrível, ela estava escrevendo livros. Infelizmente, este PDF ele sofre um pouco disso porque ele tenta de alguma forma lacrar, né? Mesmo que superficialmente, ou usa até mesmo termos como feminista. Você tem, por exemplo, Santa Hildegard, que ela não aparece nesse PDF, tá? Mas Santa Hildegard, eu já vi gente chamando ela de feminista, isso é absurdo, né? E eu vou tratar disso mais pro final, eu quero tratar especificamente da Santa Hildegard. Mas antes eu vou primeiro ler esses exemplos, espero que isso não seja chato. Se vocês não gostarem desse meu hábito de ficar lendo trechos, por favor me digam. Eu estou fazendo isso porque eu quero precisão. Porque eu não posso partir da minha simples memória, principalmente quando estamos falando de dados, datas e coisas do gênero. A primeira autora que eu vou citar é Santa Clara de Assis. Sim, a mesma de São Francisco de Assis, que foi responsável por criar a Ordem Segunda Franciscana, que é a ordem feminina, né, dos franciscanos. Dentre os seus escritos, né, que comentarei alguns, ela tem 4 cartas ainda de Praga, aqui as datas também estão inscritas, uma carta de Emedras de Prúdiges, o Testamento, de 1247, uma bênção de 1253 e uma forma vitae, de 1247, formas de vida. Por que que eu estou descrevendo isso? Eu já provei que as mulheres escreviam e liam, mas sempre existem pessoas insistentes, então não desanimem quando se tratar de ficar bombardeando com dados. Mas eles não acabam. Não importa, vamos prosseguir. Não tem problema. Abre aspas. Aqui comentando a respeito desses livros citados. Demonstram que ela recebeu uma formação muito boa para seu tempo, inclusive em latim, uma vez que a forma vitae foi escrita em latim. Outra que eu vou citar, Melchior von Magdeburg. Dedicou-se à vida religiosa, encorajada por um dominicano. Abre aspas, os seus escritos foram organizados por Henrique de Halle em 7 livros, recebendo o título em baixo alemão. Não vou ler o nome aqui em alemão, mas o nome traduzido fica A Luz que Flui da Divindade. Ou seja, ela não apenas escreveu como esses livros foram organizados, e depois aqui comenta das traduções, certo? E de como isso foi espalhado. Vamos para a próxima. Agora temos Gertrudes von Helfa, a Grande. Abre aspas.
A pupila de Helfa, Gertrudes, recebeu a educação clássica de seu tempo, o Trivium e o Quadrivium, o que lhe assegurou uma sólida cultura literária, filosófica, teológica e musical. Segundo Joseph Ignácio Saraiana, há sinais da, abre aspas, riqueza do Dionísio pseudo-areopágita e da precisão de Santo Tomás. Após ela ter uma visão de Cristo, ela percebeu que ela se apegava demasiado aos estudos liberais. Liberais em que sentido? Estudo das artes humanas, e ela percebeu que isso a afastava de Cristo. E a partir disso, ela começou a dedicar os seus estudos voltados realmente à teologia, né, do qual é comentado aqui, que ela começou a devorar os livros, todos os que pudessem cair em seu alcance. Né? Abre aspas, voltando a citar trechos, todos os trechos que eu vou citar agora eu estou ditando, então não vou comentar abre aspas. Vou ir citando e vocês, por intuição, saibam que estou citando trechos lidos. Gertrudes desenvolveu este trabalho intelectual de tradutora e comentadora dos textos sagrados, principalmente no período de 1281 a 1289. Ou seja, ela fez comentários também às Sagradas Escrituras. De punho próprio, escreveu, né, ao colocar suas visões em um livro, Memoriales Abundantia Divini Pietatis, que foi incluído como livro 2 na sua obra maior, chamada Legatus Divini Pietatis, Legado da Piedade Divina, que consta de 5 livros, dos quais apenas o livro 2, como dissemos, foi escrito por ela mesma, sendo os demais fruto de compilações feitas pelas irmãs, ou confidentes. E também ela escreveu outra obra chamada Exercitia Spectualia, feita para as monjas, para ajudar em seu fervor religioso e em sua meditação. Vamos para a próxima. Santa Catarina de Sena. Aos 6 anos de idade, teve suas primeiras experiências místicas e aos 16 anos, depois de uma visão com São Domingos de Gusmão, entrou para a Ordem Terceira das Penitentes de São Domingos, tornando-se Montelata, nome dado às mulheres que se consagravam a esta ordem, por usarem sobre as vestes brancas um manto negro, o Montelato. A partir de então, Catarina de Sena passou a viver em regime de reclusão, no qual se incluíam rigorosas práticas de ascetismo, mortificações do corpo, extremo jejum, chegando a passar vários dias tendo como único alimento a Santa Eucaristia, e fuga do sono, sem se retirar da cela senão para assistir à missa e receber a Eucaristia. Então, durante o período da epidemia de peste negra, ela é abatida pela doença e ela apaga, ficando num estado de aparente morte, onde é preparado inclusive o velório e o seu sepultamento. Quando, ela estava em processo de ser sepultada, já tinha tudo pronto, ela ia realmente ser enterrada como morta, ela dá um suspiro e retorna aos seus sentidos. Experiência que ficou conhecida como morte mística. Em 1375, durante uma visita a Pisa, na Itália, depois de receber a comunhão, na pequena igreja de Santa Cristina, enquanto meditava e agradecia orando frente a um crucifixo, entrou em êxtase, seu corpo levitou, e sobre ele raios de luz desceram e atingiram suas mãos e pés, e todos puderam ver nela os estigmas ou chagas de Cristo. As marcas dos estigmas permaneceram para sempre em Catarina de Sena, e até mesmo, após sua morte, ficaram bem visíveis em seu corpo incorrupto, quando ele foi desenterrado em 1383. Ela editou uma obra importante, intitulada Diálogo, fruto de suas experiências místicas, o qual foi impresso pela primeira vez em Bolonha em 1472. E eu vou finalizar aqui com Juliana Berners. É autora do mais importante tratado sobre a pesca, intitulado Treatise of Fishing with Angle, Tratado de Pesca com Anzol, que foi a primeira obra em língua inglesa sobre o assunto escrita por uma mulher. Não só a primeira, mas segundo a Underwayne Weird, a mais importante. E é assim que eu finalizo. Eu não vou ler aqui todas as autoras que tem neste livrinho aqui, porque são 52. É óbvio que existem mais. Se fôssemos citar todas as autoras católicas, não apenas do período medieval, o número sairia bem maior e iríamos até os tempos mais atuais. Mas eu acredito que isso já basta. Ao menos eu estou satisfeito. Eu gostaria agora de comentar sobre uma questão
que não é tão recente, na verdade. Faz acho que uns 2 meses que eu vi, mas eu não comentei por aí, eu não fiz nenhum vídeo sobre, mas apenas me incomodou, que é a respeito de Santa Hildegarda, né? Andando por aí pelo YouTube, mexendo na internet, eu me deparo com uma coisa grotesca que, de ler, eu senti os meus olhos me dando um soco muito forte. Estava dito, Santa Hildegarda, a santa feminista. Bem, por quais razões eles tiveram a ousadia imunda de chamá-la de feminista? Muito simples, porque ela era uma intelectual. Trataram o fato dela ler, escrever, ser uma intelectual, como se isso de alguma forma fosse uma revolução, como se não existisse isso na Idade Média. Você percebe pela forma de linguagem na qual eles tratam, na forma como você encontra páginas progressistas citando Santa Hildegarda, na qual eles a tratam como se fosse uma espécie de revolucionária. Como se ela estivesse revolucionando. Olha, é uma mulher fazendo não sei o que. Sempre ressaltando a palavra mulher como se fosse uma espécie de classe à parte. E não apenas um gênero dentro do contexto humano. Sempre fazendo aquela imbecilidade. Mas o ponto é, Santa Hildegarda, feminista? Eu vou ler um trecho de algumas falas dela mais pra frente, né? Mas eu vou esperar um pouco, vou aguardar um pouco. Antes disso, vamos continuar dissertando a respeito das calúnias, né? Um dos principais motivos pelo qual eles a caluniam com esse termo, claro, eles não usam como sentido de calúnia. Eles fazem pior, eles exaltam ela, falando, olha, feminista. Exaltem-na como uma católica, como uma cristã, como uma serva de Cristo, não como detentora de uma ideologia imunda. Não como detentora de uma ideologia imunda. Não tolerem isso. E nem acreditem nisso. Quando vocês verem falando alguma imbecilidade de tal santo foi tal coisa, corram pesquisar, corram analisar. Não aceitem de primeira. Certo? Que é dever como católicos ir atrás da verdade. Mas bem, isso surge porque eles afirmam, né, como diz de forma sensacionalista, Santa Hildegarda, a primeira santa feminista a descrever o orgasmo feminino. Me desculpa o termo. Desculpa eu estar falando dessa forma aqui. Perdoe minha falta de pudor. Mas aí que está a questão. A pessoa que lê isso, ela pensa que, nossa, ela deve ter pegado o livro e feito um choque na época. Ela foi contra os valores morais da época e falou desse tema abertamente. Meu amigo, pega o texto da Santa Hildegarda a respeito do assunto para você ver. Primeiro que ela não cita a palavra orgasmo, ela não cita esses termos sexuais. O que ela está falando é que durante o amor sexual casto, em nenhum momento temos um elemento de revolução sexual aqui. Em nenhum momento temos prazer pelo prazer. Que a relação deve ser humana e mútua. É isso que é dito. Que o prazer, o despertar, a transcendência na criação de uma vida, na entrega do homem para a mulher, deve ser mútua. E há pessoas mal intencionadas que enxergam malícia nisso porque os olhos estão sujos e podres. Porque já estão com as mentes pervertidas. Não tolerem isso. Né? Agora, né, aqui em paralelo, Santa Hildegarda foi uma intelectual de um nível pesado, um nível forte. Vocês podem pesquisar sobre ela. Ela tem uma obra larga. Tem um peso importante. Né? Mas agora, outra calúnia, que é a seguinte. Eu não vou nem citar qual é a calúnia, porque ela é imunda demais. Eu me sentiria indo contra o pudor se eu citasse essa calúnia. Mas o movimento LGBT, né, algumas partes dele idolatram ela. Né? Adotam ela como se ela fosse uma espécie de padroeira deles. E isso que eu estou falando é real. Vocês podem estar olhando e falar, não, eles não fizeram isso, eles não pegaram a imagem de uma santa para usar dessa forma. Isso é pior que uma calúnia, talvez.
pegar e transformar ela como parte de um movimento que vai contra o sexto mandamento, que fere a castidade. Para esses, eu vou ler algumas palavras de Santa Hidelgarda. Bem, essas palavras agora se chama Livro das Obras Divinas, né? Onde ela faz uma interpretação do livro do Apocalipse. E deixa eu ver se eu vou ler inteiro isso aqui ou não. Vou ler inteiro, não tem problema. O trecho que eu quero ressaltar, eu vou ressaltar na hora que eu estiver lendo. Abre aspas. E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro tinha por nome a Morte. Tá, aqui é o trecho de Apocalipse. Deixa eu pegar a interpretação dela. Não, vai. Morte e a região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado o poder sobre a quarta parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Apocalipse 6:8. Abre aspas, fala agora de Santa Hidelgarda. Isto se interpreta assim. O cavalo descrito deste modo é o tempo em que todas as coisas conformes com a lei e cheias da justiça de Deus serão consideradas nada. Como as coisas sem cor, então os homens dirão: não sabemos o que fazemos, e o que nos deram essas ordens não sabiam o que diziam. E assim, sem medo, nem temor pelo julgamento de Deus, desprezarão todos os bens, persuadidos pelo diabo para fazer estas coisas. Mas Deus, em sua cólera, julgará estas obras e se vingará destruindo-as completamente, porque dará a morte àqueles que não arrependem e os condenará ao inferno. Neste tempo, haverá por todas as partes da terra combates com a espada, os frutos da terra desaparecerão, e os homens morrerão de morte súbita ou pelas mordidas das feras. Nono, a antiga serpente se regozija com todos estes castigos com os quais o homem se vê castigado na alma e no corpo. Ela, que perdeu a glória celeste, não quer que o homem alcance. Na verdade, quando percebeu que o homem ouviu seu conselho, começou a planejar fazer guerra a Deus, dizendo: através do homem levarei a cabo todos os meus propósitos. Pois em seu ódio inspirou todos os homens a se odiarem com o mesmo mau sentimento, para que se matassem uns aos outros. E disse: farei com que os homens morram, perdê-los-eis mais do que a mim mesma, que já estou perdida, porque estou viva, mas eles não estarão. E enviou seu sopro para que a sucessão dos filhos dos homens se extinguisse, então os homens se tomaram de paixão por outros homens, perpetrando atos vergonhosos. Novamente, para este movimento que idolatra como se fosse padroeira deste ato antinatural. Vou repetir a frase de Santa Hidelgarda, abre aspas. E enviou seu sopro para que a sucessão dos filhos dos homens se extinguisse. E então os homens se tomaram de paixão por outros homens, perpetrando atos vergonhosos. E a serpente, sentindo o gozo disso, gritou: esta é a suprema ofensa contra quem deu corpo ao homem, que a forma deste desapareça por ter evitado a relação natural com as mulheres. Vou repetir. E a serpente, sentindo gozo nisso, gritou: esta é a suprema ofensa contra quem deu o corpo ao homem, que a forma deste desapareça por ter evitado a relação natural com as mulheres. É, pois, o diabo quem os persuade a se tornarem infiéis e sedutores, para se odiarem e se matarem, convertendo-os em bandidos e ladrões, porque o pecado da homossexualidade leva às mais vergonhosas violências e a todos os vícios, e que todos estes pecados tiveram se manifestado ao mesmo tempo no povo, então a vigência de lei de Deus será quebrada e a igreja será perseguida como uma viúva. Enfim, e ela prossegue o texto, né, comentando sobre como seria esse combate final. Mas esse era o trecho em questão que eu gostaria de ressaltar, né? Então, por favor, parem de puxar uma santa para suas causas progressistas. E parem de tratar toda e qualquer mulher que trata alguma questão, que faz algum tratado, algum escrito, como se fosse uma feminista. Senão aí sim que vocês vão estar rebaixando e desprezando de forma abominável todo o trabalho e esforço que ela teve.
santas que foram citadas agora, ao longo de todo esse percurso e todas as falas, rogai por nós, por favor, para que possamos ter a devida conduta, para que de alguma forma as palavras ditas possam ou tocar, ou prevalecer, ou guiar aqueles que a escutam para um bom caminho e bem orientá-los. Que se faça a vontade de Cristo, e não os nossos ímpios desejos, e que nós nos livremos de todas as desorientações. Enfim, meus caros, esse foi o vídeo de hoje e eu não tenho mais nada a dizer. A única coisa que eu peço é um pouco de paciência com os PDFs, com os textos, porque eu preciso organizá-los bonitinho para conseguir colocar tudo na descrição e tudo nos comentários. Então talvez o vídeo seja postado, depois demore um pouco para isso ser postado, ou talvez seja postado de imediato, né? Apenas peço, né? Não se esqueçam de rezar pelos pecadores. Não vamos sentir o ódio deles, não vamos esquecer o mais importante, porque se nós pegarmos essas calúnias e delas criarmos ódio dos pecadores, nós estaremos nos tornando pecadores também, né? Então estaremos nos autodestruindo. Então não vamos cair nisso. Vamos ter amor ao próximo, ter paciência, né? Mas ter ódio ao seu pecado também. Diferenciar o pecado do indivíduo que o pratica, pois afinal nós também praticamos, né? É isso, meus caros. Mantenham suas confissões em dia, certo? Não esqueçam da missa de domingo. Não comam carne nas sextas. Se cuidem e tenham um ótimo dia. Se cuidem e fiquem com Deus. Salve Maria.